Olá, eu sou a Carminho e estou com vocês na Billboard Brasil. Eu acho que a base da minha busca é sempre o fado tradicional. Esse é o meu interesse, de facto, é como o fado como um instrumento daquilo que eu vivi, que eu aprendi, que me inspirou, mas que também é o meu médio. Como um artista plástico tem o seu médio, tem o canvas, tem o barro, tem o que for, pintura. Eu acho que o fado permite essa plasticidade. E como é muito, de alguma maneira, tem os seus limites, como tem as suas regras, os seus pontos de ruptura, de limite, de contorno, isso traz uma riqueza muito grande ao artista para poder de alguma forma, criativamente, subverter alguns dos sentidos das funções ou mudar alguns da orientação das parcelas, porque o fado também é bastante parcelado, tem vários elementos que tem as letras, como tu dizes, tem as letras associadas a fados antigos, porque nós podemos trocar as letras dos fados e colocar novas palavras. Imagina um samba do Cartola e tu poderes mudar a letra, e é uma coisa tradicional que se faz, e tem aquela melodia, tem aquela origem mais da cultura musical, e a letra vem subverter um bocado a temática, e isso é muito interessante, trazer nova temática. É uma língua que está viva, que vai dizendo coisas novas. Depois também há a composição de fados tradicionais novos, com os mesmos parâmetros, com as mesmas características de composição dos anteriores, mas de alguma maneira abrindo espaço a essa possibilidade, não é? De criar melodias novas, fados novos, pegarem em poetas que podiam não fazer ainda parte desse universo, como a Anna Atterley, que é uma das poetas e dos elementos mais marcantes também deste disco, que é uma artista que já não está entre nós, mas que foi fundamental também no panorama da poesia concreta, da poesia experimental dos anos 70. Este é um poema mais ou menos dessa época, esses dois poemas. E que traz essa experimentação também à tona, e essa voz feminina. Curiosamente, esses dois poemas foram escolhidos numa outra altura. Foram escolhidos para uma abertura de um museu em Portugal, e houve uma peça. Fomos convidados, eu e o João Pimenta Gomes, que é um artista plástico, que trabalha o som, a fazer uma peça em conjunto. E eu peguei nestes poemas da Anna Atterley, musiquei-os, criei estas melodias. Fazíamos uma peça sobre a voz, sobre a ideia de repetição, sobre a ideia mântrica desta musicalidade que as palavras também podem ter, e essa peça tinha também a minha própria voz, daí que há várias referências aqui a esta, e eu, quando dei uma continuidade a esse lugar, e uma das partes mais de experimentação tem vindo a ser a ideia da intérprete, a ideia da figura, a voz como figura central ou como figura quase paralela. Que figuras são estas? Quantas mulheres estão a cantar e quem são as referências? E eu sinto que o fado vive muito desta ideia frontal de um imaginário muito figurativo, não é? Das figuras que estão presentes. Eu já no meu primeiro disco, num primeiro disco, Maria, no disco Maria, que foi o primeiro que eu comecei a trabalhar mais estas ideias, eu já vinha com essa sensação de que desplanificar ou trazer uma profundidade visual às ideias, à figura do fado, que é uma mulher ou que é um homem, que são os músicos. Todos eles têm uma presença muito figurativa. E então, nesse primeiro disco, onde eu introduzi o lap steel, na verdade o pedal steel, nesse disco Maria, já vinha com essa primeira ideia de profundidade, de ambiente que atravessa a própria escala, não é? Tipo, que aumenta a escala. E
E fui vindo a desenvolver essas ideias também no disco português e agora através da própria voz, já não é só o ambiente que abriu, mas também as figuras também já desplanificaram, já não existe uma figura central, já existem várias ideias de referência que vão deixando a sua marca, não é? É assim, ela é que ensinou a fazer isso, ela é que deu o pontapé de saída, pelo menos no fado, para poetas fora ela não necessariamente, mas para poetas fora do universo do fado e fora talvez da temática que o fado tinha ao seu abrangente, também muito dada a história que o fado teve e que o país atravessou. O fado acabou por estar muito cingido a certas temáticas bastante trabalhadas. E ela veio romper com tudo isso, e ela veio trazer Camões, que já estava naturalmente desaparecido dentre os vivos, mas que ela trouxe à tona. Existe um poeta muito bom, chamado Pedro Homem de Melo, que eu também já cantei várias vezes, que está neste disco, mas que ele dizia uma frase fabulosa, que era: Amália fez-me subir ao povo. Ou seja, o fado era algo muito popular, não era? Era de todos, era uma canção nacional na altura da Amália, e ela fazia também acontecer assim. Eu sinto que o fado tem esse espaço, tem essa possibilidade, porque é só a forma. Ele só continua a ser o que é se algumas coisas forem respeitadas. Se deixar de ser o que é, se tu impões um cunho formalmente muito distante, ele até pode deixar de ser. Há um fadista, um músico, que se chama Ricardo Rocha, que diz uma coisa muito bonita, que diz que o fado é uma gaiola transparente. E tu tens que voar dentro da gaiola, mas tu não sabes onde é que está o limite. Então é esse jogo bonito e tentador, e ao mesmo tempo tentador, porque tu também queres sair da gaiola, não é? Tu queres voar, tu queres ser livre. Mas aquela gaiola não tem barreiras. Ao mesmo tempo, é lá dentro que tu estás nesse lugar. Então, é uma imagem muito bonita e muito reveladora do que é um género musical de raiz e urbano que tem as suas características, e se deixar de ter determinadas características também deixa de pertencer a esse género. O que também está certo, nada está errado. O que eu acho é que para mim desafiante é fazer esse percurso dentro da gaiola, no sentido em que me fascina poder experimentar servindo o mesmo propósito. Na minha opinião, existem formas de, servindo o propósito, incluir às vezes outras sonoridades, também numa vontade que me é legítima de experimentar coisas em estúdio como produtora e de procurar outras regiões sónicas até do próprio espectro que o fado apresenta à partida, que é muito médio e muito agudo e que tem ali uma presença muito, lá está, figurativa. É um elemento que está na frente, não é? E que está sempre a trazer um discurso. E às vezes há ambientes que podem trazer outras subtilezas àquele discurso e levá-las. Não sei, são ideias que eu exploro, que me fazem feliz. O Melotron, na verdade, é um Melotron especial, porque aquele Melotron em particular tem as minhas vozes. Eu gravei, esse Melotron é do João Pimenta Gomes, que fez, na verdade, começou um trabalho de artes plásticas sobre a minha voz, e eu gravei todas as notas de uma escala numa insanidade de notas, com meios tons, com quartos de tons, enfim, que ele queria fazer um instrumento onde tocava as vozes. E mais tarde, quando eu estava a fazer o Portuguesa, o João estava a trabalhar com sintetizadores modulares no Portuguesa.
E sentimos a falta, eu sentia falta de um pé, sentia falta ali de uma ideia de presença mais corporal e houve ali uma busca pela qual seria o som. E apareceu o Mellotron numa dessas ideias, que mais tarde fomos juntar as duas, cruzaram-se as duas ideias e eu acabei por gravar as tapes originais do Mellotron com a minha própria voz. Então, para quem sabe o que é o Mellotron, nós temos o Mellotron verdadeiro, não é? O original, que tem as tapes e que estão as tapes gravadas com As, Tás e Us e Is que eu cantei e que eu gravei para esse instrumento. Então, na verdade, é esta desplanificação da voz, é esta ideia de dimensões, que é da minha voz, mas que já não sou eu, porque depois o playing é outro, o playing é teclas, não é? Então tudo isso desconstrói toda a ideia de como é que uma voz atua, como é que ela se comporta, como é que ela se interliga com outra voz, como é que é a organicidade. Eu fico sempre a pensar que é curioso, nós somos 4 irmãos e nós sempre cantámos muito juntos, em coros, na igreja e nas viagens, para não andarmos ao estalo. Nós andávamos muito ao estalo, então minha mãe arranjou essa ideia de começarmos a cantar em vozes, em harmonia. E é uma maneira engraçada de pôr a coisa, mas de facto a organicidade, a beleza que há quando irmãos cantam harmonia não se pode comparar com duas vozes, mesmo que sejam bem profissionais e estudadas e sabem bem o que é uma harmonia, não é? E façam vozes, segundas, quintas, terceiras, o que for. Mas a forma como vozes irmãs e do mesmo ADN, do mesmo pai e da mesma mãe, soam, eu acho que você pode fazer esse exercício, há muitas bandas de irmãos que cantam e a forma como as vozes se juntam é qualquer coisa que tem mesmo a ver com a mesma ideia de feições, de pai e mãe, não é? Como é que 2 irmãos são tão parecidos aos pais? Isso é coisa do Deus, não é? Uma coisa diferente, difícil. E com as vozes acontece a mesma coisa, eu acho. Então, eu também me interessei por essa ideia de como é que uma voz, que é a minha, mas através de outro veículo, vai se juntar à minha própria voz e como é que eu vou interagir. E depois ela significa várias outras coisas. A ideia de múltiplas vozes que já são outras mulheres em mim, ou outras referências que me atravessam, essa ideia de herança, acho que. Eu fiz uma ironia. É engraçado, eu fiz uma ironia porque eu fiz assim um pouco uma valsa meio fanfarrona. Sim. Para falar de uma coisa que é super dramática, que é mais do que o corpo e a alma que me dói, é super dramático, não é? É uma coisa muito fado. E eu quis ironizar. Há partes dessa ironia no disco, mas que não é uma ironia crítica, é uma ideia de subverter essa dor. Não me vou entregar a essa dor, sabes? Não... Eu canto porque eu também a sinto, mas eu não quero entregar a ela, sabes? Eu vou morrer de amor ou resistir. Acho que o fado se presta a mais e eu acho também que o fado teve e sofreu de algum machismo permanente nas suas líricas, escritas por homens, para mulheres cantarem, como o samba. E essa ideia também de que uma mulher hoje em dia continua a ser a frente do género, porque sempre foi e vai continuar a ser, eu acho. Apesar de que há muitos homens muito talentosos e esta ideia de que o fado é das mulheres não é verdade. Há muitos homens super talentosos, muito importantes na história do fado, o Alfredo Marceneiro, o Fernando Farinha, o Fernando Maurício e recentes o Camané, o Ricardo Ribeiro, quer dizer, são pessoas que traduzem-se no fado como o fado é e tem que ser, como eu identifico como fadista também.
Mas eu acho que as mulheres estão realmente... Eu senti, não é as mulheres, eu não gosto muito de falar sobre os outros, ou pelos outros, gosto de me pôr a mim à frente e dizer que já não se morre de amor. Só se morre de amor se quiser. Temos que, não é? Pode-se resistir se a pessoa escolher. Quero acreditar nisso. Eu não tenho que lidar com isso hoje em dia, graças a Deus. E sinto que quando eu comecei a cantar, com 12 anos, eu na verdade vivia no Algarve. O Algarve é no sul de Portugal, não há casas de fado, minha mãe é fadista, portanto eu comecei a praticar na barriga da minha mãe, foi aí que eu comecei a ouvir. E depois, mais tarde, ela trazia os amigos para casa. Portanto, eu comecei a ouvir o fado desde pequenina. Eu cantei o meu primeiro fado com 4 anos, já cantava e acompanhava, fazia tum, 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 tum. Minha mãe dizia que eu já fazia viola, guitarra e voz, com 4 anos, tem graça. Enfim, mas depois, com 12 anos, quando eu tinha 12 anos, o meu pai resolveu despedir-se do seu emprego. E ele é engenheiro, não canta nada. Mas tem muitas qualidades e despediu-se do seu bom emprego no Algarve, era por isso que nós estávamos lá a viver. Nós saímos das nossas escolas para o meu pai ajudar a minha mãe a concretizar o sonho da vida dela, que era ter uma casa de fados em Lisboa. E assim foi, fomos todos de volta. Também era bom para a minha irmã mais velha, já ia para a faculdade, então tudo isso já ajudou, mas foi um impulso muito corajoso da parte dele. E então, nessa casa de fados, para mim, com 12 anos, o fado era uma coisa totalmente natural, era como falar português, era uma coisa familiar, que fazia parte das nossas rotinas de casa, da nossa vida cotidiana, daquilo que era o meu imaginário do mundo. Quando eu chego a Lisboa e percebo que as minhas coleguinhas não só não sabem o que é, como não suportam ouvir e acham cafona, como vocês dizem, e achavam antiquado, velho, que não queriam, e que isso até prejudicou de alguma maneira, muito até, as minhas relações sociais nessa época. Eu não era convidada para festas, eu não era cool. Aquilo fez-me sofrer muito, mas hoje eu penso assim, porra, que espetáculo, como é que um género musical, como é que uma música faz isto? Como é que uma música pode interferir nas relações sociais de pessoinhas com 14 anos, não é? Eu acho isso fascinante, porque é a força que tem a música, a força que tem o poder da personalidade também que se vai construindo ao longo dos anos e a força que nós temos para dizer que sim àquilo que queremos, àquilo que acreditamos e não nos deixarmos influenciar por aquilo que os outros pensam, não é? E portanto, num primeiro momento a minha personalidade não era assim tão pujante e, portanto, eu acabei por ceder, não cantava, não dizia, não falava muito sobre isso, mas ia fazer dos meus amigos com 50, 60 anos na casa de fados dos meus pais. E aí eu aprendi a ter uma segurança e uma confiança que eles me davam, porque eles gostavam de me ouvir, eu era meio mascote, mas ao mesmo tempo eu já estava a começar os primeiros passos e a gostar e a querer a minha própria maneira de cantar. Aquilo que eu mais ouvia lá na casa de fados era: você não imita ninguém. Muito bem, Carminho, muito bem. Existe essa coisa das versões no fado, os clássicos, como os standards de jazz, todos cantam os fados uns dos outros, então tu consegues perceber ali um fadista especial quando percebes que ele está a fazer a sua própria interpretação daquele clássico que já foi cantado por vários outros. E diziam que eu com 12 anos já conseguia trazer a minha própria, alguma personalidade às interpretações, e isso era um elogio muito grande no meio dos fados, e isso foi-me trazendo confiança. Até que um dia que eu disse: amigos, tudo bem, eu gosto, se vocês quiserem venham comigo, se não, tudo bem na mesma, amigos como dantes, mas construí essa personalidade. E uma das estratégias para angariar esses meus amigos às casas de fado era fazer exatamente essa pergunta de: está bem, os teus pais quase que funcionam numa contracultura e querem rasgar, porque existe essa questão geracional, não é? De cortar com a geração anterior, não sei o quê.
Já sei que o fado, a Amália, o futebol, o Fátima, o antigo regime, a forma como foi usado nessa propaganda, mas isso não é o género que eu canto. Isso é uma época social, política da nossa história, que já não é tua, tu nem sabes nada disso. Nem nunca foste, nem viveste o 25 de Abril, portanto, nem a Revolução nós vivemos, não éramos nascidos. Então, ouve este fado que eu te vou cantar e diz-me o que é que está errado aqui. E eu cantava. O que é que tem de errado? O que é que aqui... Podes não gostar do som, podes não gostar do quê? Não sei, da melodia. Mas tem que ser uma coisa que tu tens que te pôr à frente e dizer, não gosto dessa melodia. Bem, assumes. Agora, tudo o resto não existe, tudo o resto são impressões, são autocolantes, são gavetas onde se colocam os artistas e os géneros musicais, que é o que o mundo está sempre a pedir, é a organização. Eu tenho que te pôr ali, eu tenho que te chamar isto assim, tu ou és assim ou és assado, ou és a favor ou és contra, ou és fado ou és pop. As pessoas têm que estar todas engavetadas e orientadas para um lugar para as pessoas perceberem, porque se a gente não percebe, a gente rejeita. E foi isso um bocado que eu vivi, até que eu ganhei essa personalidade e acho que o fado já não é continua a ser uma expressão social e política, mas já não é um instrumento de propaganda totalmente. Uma das fadistas que cantava no Embuçado, que era a casa de fados dos meus pais, chamava-se Beatriz da Conceição e é uma das maiores referências que eu tenho no fado. E tive o privilégio de privar com ela Primeiro era uma personagem muito especial, muito controversa. Havia duas fadistas que ficavam sempre na mesma mesa, que era a Beatriz da Conceição e a Celeste Rodrigues, irmã da Amália. E as duas cantavam nessa casa. E as duas bebiam uma bebida igual, sendo que uma bebia Baileys e a outra galão. Sabe o que é um galão? Não. Oh, que pena. Tinha muita graça essa história, mas assim no Brasil não dá. Baileys você sabe o que é, não é? Sim. Galão é café com leite, que fica da mesma cor, com gelo. Então, você não sabia quem é que estava a beber o quê. Quer dizer, eu sabia, mas eu não vou falar qual delas bebia que bebida, mas as duas bebiam a mesma coisa, mas uma era Baileys e a outra era galão. É muito engraçado, porque havia muita vida ali e elas... a Casa de Fado era, hoje já não tanto, era o ex-libris, o lugar topo de um fadista. Depois, não é que não houvesse espetáculos e que não houvesse concertos em palcos e tal, mas uma determinada, e durante muito tempo as casas de fado eram o ponto alto de um fadista, que cantava numa grande casa de fados, podia ser assim um herói nacional, não é? Aliás, numa dada época, havia transmissão na Rádio Nacional Portuguesa de casas de fado, de noites de fado, todos os domingos ou todos os sábados, não sei. O Alfredo Marceneiro cantava todas as semanas na rádio, através da casa de fado onde ele cantava. Portanto, era algo muito forte. E portanto, nós privávamos e ela dizia, Carminho, não me podes dizer pão como dizes cadeira, nem pedra, nem sol. Cada palavra tem a sua energia, tem a sua emoção e tem o seu significado. Por isso acorda! Ela falava de um jeito que eu ia chorar para a casa de banho. Há um fado que é o fado de um contrabandista, que é o António Batista, foi contrabandista em terras de Espanha. Era assim uma coisa... Desde pequenino conhece o caminho e o frio que se apanha, veredas estreitas, os olhos à espreita do perigo. António lá ia naquela agonia de um guarda escondido. E havia o verso era: ai, valha-me Deus, dizia baixinho, tão longos os céus, tão longo o caminho. E eu cantava aquilo, e quando eu vinha, aquilo havia um lugar para cantar, e quando eu acabava, as pessoas batiam palmas, eu vinha embora, eu vinha assim já, era sempre, eu tinha vindo direito à mesa dela, porque era lá o caminho, não é? Nem dava para fugir. E ela virava-se para mim: ai, valha-me Deus, ai, valha-me Deus. E eu assim, tens que dizer isso como quem tem frio. Eu ia chorar para a casa de banho, mas hoje não esqueço. E sei que ela tem razão. Uma pessoa quando diz, ai, valha-me Deus, tem que ser para valer, não é? É isso que o fado
quer, é que haja uma interpretação do poema, que haja é um poema cantado, o fado, é um poema cantado sempre. A Laurie Anderson é uma grande influência neste disco. É uma grande influência na minha vida, como mulher, como artista, que explora, lá está, que explora o estúdio, que explora a voz, que explora os sons, que tem não só nela, mas também no que está ao seu redor, o seu objeto artístico. Não é tudo sobre... It's not always a self-expression. Adoro essa frase dela. It's not always a self-expression. E isto para mim é importante, que é cansativo para mim já a self-expression constante. Tudo ser sobre mim, no sentido emocional. Não, às vezes estamos a tratar som, às vezes estamos a tratar imagens de outras pessoas, mesmo poeticamente, ideias que nos escapam, que nos aparecem, que nos surgem. E essa referência dela, também a forma como ela tratou ao longo da sua carreira, não é? E trata ao longo da sua carreira a voz feminina, a mulher, a voz humana, o instrumento que é muito físico e desplanificar daquela coisa intuitiva de abrir a boca e cantar, não é? Acho que eu já estava influenciada antes mesmo de a convidar, ou seja, este disco já fazia jus a algumas das minhas ideias com ela. E não estou a falar do vocoder necessariamente, mas até tem um tributo a ela numa das canções. Quando eu fiz esta brincadeira em estúdio, assim, quase como um tributo escondido, uma coisa, foi assim, uma coisa engraçada que surgiu depois. Lindo era ser ela, não é? A fazer. E de repente, pois era ela é que devia estar aqui. Vou convidá-la. E ela aceitou. Epá, isso é que é a parte que eu fico, assim, eu pergunto. Eu nem sei como é que foi isso. E depois aparece aquela coisa mágica dela a sussurrar e ela a dizer o poema. É tudo o que podia esperar e muito, mil vezes mais do que isso, porque é que na verdade ela não veio cantar, ela veio usar a voz, mas ela veio dizer o poema, veio dizer Anna Atterley. Tudo é belo. E ao mesmo tempo de uma generosidade e de uma simplicidade e humildade, que é a voz, é ela a dizer, não é? Podia ser o que ela quisesse. Aquela faixa estava entregue como ela quisesse. Quer dizer, já tinha a faixa e nós estivemos num encontro e num diálogo. E é ela que quer fazer aquilo assim. E eu acho que eu aprendo, e você falou na Marisa Monte, eu também a coloco neste grupo de pessoas com quem eu tenho o privilégio de conviver, que os melhores artistas que eu conheço são os mais humildes, são os mais simples, são os mais generosos, são os que mais partilham, são os que não têm medo de se dar até ela deu-me liberdade total também no meio daquilo com aquilo que fizemos em estúdio. Eu podia ter sugerido o que eu quisesse também, ou seja, é nesse comprimento de onda que eu quero aprender a estar, que eu aprendo com eles a estar e que eu quero chegar, sabes? Porque tive o privilégio e tenho a sorte de ter tido isso para mim, da parte deles, Caetano, Marisa Monte, Chico Buarque, são pessoas mil de nascimento, você falou há bocado, Marisa, são artistas. Marisa Monte eu nunca vou esquecer a primeira vez que eu estive com ela, sentadas no chão da casa dela, da sala dela, a ouvir músicas que estavam a metade, gravações de dictafone, sabes? Coisas que um artista não mostra, ideias que não estavam concretizadas. E ela gosta desta, gosta daquela. E eu, assim, apaixonada por ela, pela simplicidade dela, pela pessoa, pela beleza dela. O fado tradicional tem um nome próprio. Porquê? Porque lá está, aquela questão de poder separar as letras da parte musical
fez com que as melodias tenham um nome. Entendeu? Então, existe o nome do poema e existe o nome do fado. Eu posso cantar o fado cravo com um poema chamado Santos, posso cantar o fado cravo com as lágrimas do céu. Eu tenho, por exemplo, o fado de Santa Luzia, que está no meu disco Portuguesas, ou no Maria, chama-se Se Vieres, só que o nome do fado é Santa Luzia. E o Se Vieres é o poema que eu escrevi, que diz Se vieres, vem com amor. Mas há outra que é Meu amor, abre a janela, que eu vou passar junto dela, quando chegar a tarde. É um fado também escrito pelo Tiago Torres da Silva. Há vários poemas para uma... Então, esses fados para mim são importantes porque, por exemplo, o fado Súplica é um fado já bem antigo, o que tem o Eu vou morrer de amor ao resistir. Mas o fado Ritz ou o fado Acabou foram feitos por mim. E então tem essa ideia de que também ele vai ser um fado tradicional e, eventualmente, se a comunidade dos fados, não é, algum fadista pegar nessa melodia e lhe puser outra letra. E aí esse fado entra, de alguma maneira, no cancioneiro dos fados tradicionais. Acho que tem que ser absorvido pela comunidade. Onde não acabe o ar.